Provérbios 31 e versículo 10. Amém? Diz assim o texto: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. O coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem, não mal, todos os dias da sua vida. Busca lã e linho, e de bom grado trabalha com as mãos. É como um navio mercante, de longe traz o seu pão. É ainda noite, e já se levanta, e dá mantimento à sua casa, e a tarefa às suas servas. Examinam a propriedade e adquire-a. Planta uma vinha com as rendas do seu trabalho. Cinge os lombos de força e fortalece os braços. Ela percebe que o seu ganho é bom. A sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na roca. Abre a mão ao aflito e ainda a estende ao necessitado. No tocante à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Faz para si cobertas, veste-se de linho fino e de púrpura. Seu marido é estimado entre os juízes, quando se assenta com os anciãos da terra. Ela faz roupas de linho fino e vende-as, e dá cintas aos mercadores. A força e a dignidade são os seus vestidos, e quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua língua. Atende ao bom andamento da sua casa, e não come o pão da preguiça. Levantam-se seus filhos e lhe chamam de tosa. Seu marido a louva, dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dá-lhe do fruto das suas mãos, e de público a louvarão as suas obras. Amém. Irmãos, nós iremos falar nesta noite sobre as virtudes de uma mãe valorosa. Inicio dizendo que a mulher foi criada à imagem e semelhança de nosso Deus, para a glória de Deus. E à mulher foi dado o privilégio de conceber, de gerar um ente em seu ventre. Foi-lhe dado a concepção para gerar filhos, foi-lhe dada a missão de ser mãe. O texto bíblico que nós acabamos de ler foi escrito como um acróstico, de modo que seus 22 versículos começam na tradição original com letras sucessivas do alfabeto hebraico. Isso ocorre para facilitar o aprendizado do texto, pois é muito provável que naquele período os pais, eles apresentassem e lessem para os seus filhos para que eles pudessem aprender e decorar esse texto. Então foi escrito em acróstico, no alfabeto hebraico. Obviamente, o texto ele apresenta características para as mulheres, consequentemente para as mães, e onde virtudes são apresentadas ao longo do texto bíblico que nós vamos meditar nesta noite. Se você quiser, pode manter sua Bíblia aberta, nós iremos reler mais alguns versículos que nós acabamos de ler. Inicialmente, o autor ele faz uma espécie de introdução e apresenta 3 virtudes iniciais que nós iremos apresentar nesta noite. Lá no versículo 10, ele inicia dizendo: mulher virtuosa, quem a achará? Ele diz: mulher virtuosa, quem a achará? Essa ideia de virtuosa traz consigo alguém que tem virtudes, que é justamente a disposição firme para a prática do bem. Força moral traz consigo também a ideia de virtude, que apresenta qualidades que traz justamente efeitos benéficos para ela mesma e para os que estão ao seu redor. Então essa ideia de virtuoso traz consigo isso, essa ideia de disposição para praticar o bem, para fazer coisas boas, para praticar
e apresenta qualidades que vão produzir efeitos benéficos, tanto para ela mesma como para aqueles que estão ao seu redor. Devemos observar que as virtudes que cada mãe deve ter, deve ser buscada tão somente na pessoa de Cristo, pois não é produzida por capacidade delas mesmas, mas esta capacidade vem de Deus, uma vez que somos pecadores e carentes da graça de Deus. As virtudes que as mães e todos os cristãos e todos devem ter, elas não são produzidas por sua própria capacidade, mas essa capacidade vem do Senhor. Haja visto sermos pecadores, nós somos totalmente carentes e necessitados da graça de Deus. O autor faz ainda uma pergunta: quem a achará? Quem a achará? Talvez ele esteja querendo trazer a ideia de que muitas vezes algumas dessas virtudes não estão em popularidade, mas que todas devem buscar no Senhor. Mulher virtuosa, quem a achará? As virtudes que nós iremos apresentar devem ser buscadas por todas as mães que estão aqui, por todas as mães. Elas devem buscar essas virtudes no Senhor. Nesse sentido, temos a virtude do caráter, apresentada no texto de forma geral, pois ela é preciosa. Diz o texto: seu valor muito excede o de finas joias. Está lá no versículo 10. Ela é confiável. Há essa relação de confiança, tanto dos filhos para com ela, como dela para com os filhos e com o seu marido. Está lá no versículo de número 11, que diz: o seu marido confia nela e não haverá falta de ganho. Então, entre a família, a mãe com os filhos e com o marido, há essa ideia da confiança entre ambos. Há essa ideia que é apresentada no texto, dizendo que ela é preciosa. Se o casal tiver um relacionamento de confiança, seu lar será harmonioso. O marido dessa esposa ideal não teme nem suspeita de coisa alguma, enquanto sua mulher trabalha, pois sabe que ela tem caráter e fará apenas o que é bom para ele e para os seus filhos. Quando há confiança mútua dentro da família, da mãe para com os filhos, dos filhos para com os pais, da esposa para com o marido, há essa ideia. Ambos vivem tranquilos, porque não há espaço para a desconfiança, não há espaço para dúvidas entre os entes familiares. Se as noivas e noivos levarem a sério os votos de amor e de fidelidade que repetem um ao outro e a Deus, irmãos, no altar, seu casamento será protegido por essa confiança, que não permitirá a entrada de nenhum inimigo, que não permitirá a entrada de dúvida de forma alguma. O relacionamento entre todos os entes será algo sólido, confiante e tranquilo. O texto acrescenta ainda que essa mulher será abençoadora, mas uma virtude está lá no versículo de número 12, ela lhe faz bem não mal todos os dias da sua vida. Essa mulher será abençoadora, que busca agir com bondade, com benignidade, aprendidas na palavra de Deus, que aliás essa palavra deve ser divulgada aos filhos pelos pais. As mães devem ensinar a Bíblia aos filhos, juntamente com os pais. Mulheres piedosas, irmãos, são mães que influenciam a história, pois oram pelos filhos e ensinam a eles as sagradas Escrituras. Aos pais, às mães, elas têm esse dever de ensinar aos filhos, aos seus filhos, a palavra do Senhor. Mães abençoadoras que influenciam inclusive o marido, para que estes alcancem sucesso. Está lá no versículo 23, seu marido é estimado entre os juízes, quando se assenta com os anciãos da terra. A mãe que é abençoadora, ela influencia os seus filhos e influencia também o seu marido. Diz aqui o texto que o seu marido é estimado
entre os juízes da cidade, porque até mesmo a mãe, a sua esposa o influencia na tomada de suas decisões, o ajuda na tomada, como a disjuntora que é, o ajuda na tomada de decisões. Uma virtude de uma mãe valorosa, e a gente vai passar para um outro ponto, do 13 ao 27, o autor ele vai apresentar virtudes de forma mais geral, e nós vamos trazê-las nessa noite para os irmãos. O texto vai compreender do versículo 13 até o versículo 27. A gente não vai reler os textos de forma sucessiva, a gente vai trabalhar por virtude nesse sentido. Então, uma virtude de uma mãe valorosa, mais uma virtude, é o trabalho. Os versículos 13 ao 19, 22, 24 e 27 nos apresenta essa virtude, a virtude de uma mãe valorosa, que é também o trabalho. Uma mãe trabalhadora cuida da casa, é administradora, mesmo tendo servas. Está lá no versículo 15, mesmo tendo servas, mas ela cuida da casa, ela administra. É ainda noite, diz o versículo 15, já se levanta e dá mantimento à sua casa e a tarefa às suas servas. Ela está envolvida com o bom andamento de sua casa. Essa mãe não é relaxada de forma alguma. O versículo 27 nos diz algo mais. Ela atende ao bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Ela não tem preguiça, a preguiça como característica, mas ela tem vigor e disposição. Essa é uma virtude de uma mãe. Ela gosta do trabalho, ela anseia pelo trabalho. Sua casa anda em ordem. Pode chegar visita a qualquer hora, que ela não ficará corada de vergonha, porque ela não come o pão da preguiça, mas ela busca o trabalho, busca organizar, busca administrar, juntamente, tendo seu esposo como cabeça, ela busca organizar o seu lar. Eu gostei do comentário do Isbe sobre esse texto. Ele complementa afirmando que, seja para ir ao mercado comprar comida, está lá nos versículos 14 e 15, vender uma propriedade, versículo 16, ou plantar uma vinha, versículo 16, a parte B, ela acorda cedo e se ocupa com suas tarefas. Temos a impressão de que na noite anterior ela prepara uma lista de coisas a fazer e não desperdiça um minuto sequer. Cinge os lombos de força e fortalece os braços. Está lá no versículo 17. Cinge os lombos de força e fortalece os braços. Uma mãe valorosa tem essa virtude do trabalho. Ela faz o seu trabalho com vigor, fiando uma linha, está lá no versículo 13, busca lã e linho e de bom grado trabalha com as mãos, ajudando os pobres ou provendo roupas para seus filhos. Ela prepara o que há de melhor para a sua família, e eles não têm de que se envergonhar. O texto ele nos apresenta essa ideia, essa característica. Essa mãe aqui do texto de Provérbios que nós lemos, é importante que a gente observe isso, faça essa rápida observação. Ela é descrita como uma mãe trabalhadora, hábil também na costura. Se você observar os versículos 13, 16, 19, 21, 22 e 24, vai falar basicamente sobre isso. O 19 é interessante, diz assim: estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na roca. Esse texto ele vai falar sobre isso, sobre essa arte dessa mulher de Provérbios 31, que ela gostava dessa habilidade da costura, né? Esse fuso é um instrumento roliço que era usado na arte de tear, de produzir lã. É um instrumento roliço onde ao fiar forma-se um fio enrolado, e a roca é uma haste de madeira onde se enrola a rama do linho. Evidencia a habilidade dessa mãe. Independente da habilidade de uma mãe, esta deve ser feita com qualidade e empenho. Então, a mãe que se dedica ao trabalho, ela busca fazê-lo com qualidade e com empenho, ensinando seus filhos, cuidando do seu lar,
justamente com seu marido, tendo este como o cabeça do seu lar. Então o texto nos apresenta essa virtude também do trabalho para as mães. Uma outra virtude de uma mãe valorosa que o texto descreve é a ideia da generosidade. Está lá no versículo de número 20, que diz assim: abre a mão ao aflito e ainda a estende ao necessitado. O versículo 20 apresenta essa virtude de uma mãe generosa, que ela não apenas preocupa-se com sua família, mas com os que sofrem ao seu redor. Ela não está atenta apenas ao seu lar, mas ela também dispõe seu coração para ajudar o próximo. Aquele que ela tem conhecimento, que está passando por uma aflição, por uma dificuldade, se há generosidade em seu coração, ela vai buscar, de alguma forma, por mínimo que seja a ajuda, mas ela vai buscar trazer ajuda para essa pessoa. Hernandes nos diz que existem pessoas gastando grandes somas de dinheiro com coisas superficiais, enquanto há famílias ao nosso redor precisando de comer um prato de arroz com feijão. Muitas vezes nós gastamos muito ou desperdiçamos aquilo que temos com coisas superficiais, enquanto muitas vezes alguém ao nosso redor não tem nada para comer. É interessante que a gente aplique essa ideia da generosidade em nosso viver diário, atentando para aquilo que está ao nosso redor. Sendo observador, tendo um olhar atento. Essa mãe, ela praticava a generosidade, abre a mão ao aflito e ainda estende ao necessitado. Nós temos essa evidência no texto sagrado que nós lemos nessa noite. Uma outra virtude de uma mãe valorosa é ser previdente. Traz consigo a ideia de precavida ou preparada. Os versículos 21 e 25 vão falar um pouco sobre isso. O 21, que diz assim: no tocante à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. O versículo 21, ela apresenta uma mãe que prepara-se para a chegada de um rigoroso inverno. E o versículo 25 também fala da providência. Ele diz assim, o 25: a força e a dignidade são seus vestidos, e quanto ao dia de amanhã, não tem preocupação. O 21, fala que a mãe se prepara para a chegada do rigoroso inverno. E o versículo 25 usa um termo, vestidos. Esse termo que o autor usa, vestidos, ele traz consigo a ideia de que essas características, ele cita aqui a força e a dignidade, devem ser peculiares, ou seja, são coisas que devem ter em abundância na vida de uma mãe. Quando ele usa essa palavra vestidos, quer dizer que é algo que deve estar muito característico, muito evidente na vida de uma mãe. E assim, a força e a dignidade são os seus vestidos. Ao dizer, e quanto ao dia de amanhã não tem preocupações, traz a ideia de que essa mãe está preparada para as emergências que porventura poderão surgir. Uma mãe precavida, ela está preparada para as emergências que um dia hão de acontecer. Todos nós sabemos que na vida a gente passa por lutas, por dificuldades. Isso é algo natural da vida, vamos dizer assim. Nosso Senhor Jesus Cristo já alertou quando ele disse que no mundo nós passaríamos por aflições. Uma mãe precavida, ela já se prepara para essas dificuldades que porventura ela venha a passar. Diz assim o texto: e quanto ao dia de amanhã não tem preocupações. Não é que ela não vá lembrar-se do dia de amanhã, mas é porque ela se prepara antecipadamente para as aflições. Por ser precavida, organizada, essa mãe tem tempo para estar com os filhos,
para lhes dar instrução, para corrigir quando necessário, para ouvi-los quando estes querem falar. Quantos pais e filhos existem que mal se falam, os pais presos nas correrias, os filhos presos nos seus mundos tecnológicos e eletrônicos. Precisamos restaurar o diálogo nas famílias. Por ser precavida, ela organiza-se para que tenha tempo para os filhos. Isso vale para os pais também, porque muitas vezes as correrias têm sufocado o relacionamento familiar. Quando os pais vivem nas correrias, muitas vezes também seus filhos estão presos nas coisas eletrônicas desta vida. Muitas vezes mal se falam dentro de seus lares. A comunhão entre as famílias, o relacionamento familiar deve ser restaurado. As famílias precisam buscar retornar à vivência de relacionamento entre si. O pastor Wellington sempre gosta de cobrar e de orientar os irmãos a que façam cultos domésticos. E é interessante mesmo que isso seja revitalizado na vida dos lares, para que o nome do Senhor seja glorificado e exaltado. Uma outra virtude de uma mãe valorosa é ela ser educadora. Está lá no versículo de número 26, que diz assim: fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua língua. Então, a outra virtude de uma mãe valorosa é ela ser uma mãe educadora. O versículo 26 diz que essa mãe fala com sabedoria, ela fala palavras que trazem edificação para os filhos, ela passa uma visão correta da vida para os seus filhos. Essa é uma virtude de uma mãe educadora. Ou ainda diz que a instrução da bondade está na sua língua. Uma mãe valorosa instrui os filhos na sabedoria de Deus, em especial as filhas, preparando-as para quando tiverem seus lares também. Então, é uma tarefa também das mães trazer instrução para os seus filhos, instrução no Senhor. A Bíblia descreve que Timóteo recebeu instrução de sua mãe Eunice e de sua avó Loide. Está lá em 2 Timóteo 1:5, 3, 14 e 15. Nós temos essa evidência. Às mães cabe esse papel também, de educar os filhos. O pai, como sacerdote do lar, e a mãe, como adjutora, devem ensinar os filhos nos caminhos que devem andar. Provérbios 22, e versículo de número 6. Aos pais, às mães, está dado essa tarefa de educar os filhos nesse caminho, no caminho do Senhor. Falar com sabedoria para que os filhos tenham entendimento e ensiná-los quanto ao caminho que eles devem seguir. Um terceiro ponto, já partindo para a parte final do versículo, nos diz que essa mãe, ela será louvada pelas suas virtudes. Diz que a mãe também será louvada pelas suas virtudes. Os versículos 28 e 29 afirmam que tanto os filhos como o marido a louvam. Os filhos a chamam de ditosa, ou venturosa, ou feliz também. Seu marido também a elogia, dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas, mas tu a todas é superior, em algumas traduções. Uma mulher com virtudes é tida pelo seu marido como a melhor do mundo, e elogiada pelos filhos, e busca não ter filhos preferidos, mas os tem em igualdade. Outro ponto importante: uma mãe, ela deve tratar todos os filhos com igualdade, não ter filhos preferidos, mas deve tê-los todos em igualdade, na mesma estima. O versículo 31 fala dos frutos que suas mães lhe dão. Suas obras, se feitas em Deus, serão benéficas e reconhecidas, não para a sua exaltação, mas para a glória de Deus. Esses frutos
que ela porventura produz, não são para a sua própria exaltação, não, mas são para a exaltação do próprio Deus. Lá no versículo 30, nós temos uma virtude que, analisando, talvez a tomemos até como uma virtude superior, que é o temor ao Senhor. O versículo 30 inicia dizendo o seguinte, lá, o versículo de número 30. Enganosa é a graça e vã a formosura. Inicia dizendo isso. O texto não proíbe um arrumar-se de forma elegante, decente, porém piedoso, mas alerta para o fato de que isso é enganoso, ou seja, passageiro, se colocado em primeiro lugar. A base não está nessas coisas, muitas vezes não está nem mesmo no modo de vestir-se, ainda que o texto não proíba isso, jamais, mas a base de uma mulher virtuosa está em temer ao Senhor. O final do versículo 30 diz, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Tenho por certo que essa virtude, se vivida, irmãos, gera as virtudes de que falamos anteriormente. Esse temor implica em andar com Deus. Saber, quando se teme ao Senhor, implica em andar com Deus. Saber que carece do perdão de seus pecados e crer que só Cristo pode trazer salvação para a sua alma. Uma mãe que teme ao Senhor, ela tem isso no seu coração. Ela sabe que precisa andar com Deus, que carece do perdão dos seus pecados, e ela ainda crê que só Cristo pode trazer salvação para a sua alma, mediante a sua morte vicária ou substituta lá na cruz do Calvário. Morte essa de Cristo que permitiu ao homem o acesso à presença de Deus pela sua graça e pela sua misericórdia. O temor ao Senhor deve produzir isso no coração de uma mãe. Ela deve entender que precisa de Deus, que é carente totalmente de Deus, de temer ao Senhor, de viver uma vida de retidão e santidade diante do Senhor. A glória de uma mãe valorosa é andar com Deus, é temer a Deus, é levar Deus a sério, é ser serva. Essa frase é de Hernandes Dias Lopes. É ser serva, é andar em sintonia com o Senhor. A beleza passa, mas o temor do Senhor permanece para sempre. A maior virtude que uma mãe pode ter é temer a Deus e buscar fazer, mesmo que ela enfrente dificuldades na sua caminhada. Nós sabemos o quanto é difícil a tarefa de ser mãe, o quanto é árdua a tarefa de ser mãe, quanto trabalho as mães têm em seus lares para cuidar do marido e dos filhos, mas ela deve ter temor ao Senhor, mesmo com dificuldades, e deve também fazer com que seus filhos, estes também venham temer ao Senhor. Essa é uma virtude também deve ser uma virtude, que eu acho que a gente pode até considerar, como disse no início, talvez até uma virtude que deve se ter em autoestima, que é de temer ao Senhor. Não só para as mães, mas para todos nós que aqui estamos. Nós devemos sempre temer ao nosso bondoso e eterno Deus. Sermos sabedores de que nós não merecemos nenhum favor da parte de Deus, mas que mesmo assim Ele tem manifestado a sua misericórdia para conosco. Ele tem nos livrado da condenação eterna quando Cristo morreu lá na cruz do Calvário, sem a gente merecer, mas Ele nos amou primeiro. O amor que porventura nós temos a Deus não foi produzido dentro da gente, não, foi Deus mesmo quem nos deu. A fé que temos, ela provém do próprio Deus, nada provém da gente, mas provém do próprio Senhor. Que essas virtudes sejam abundantes na vida de cada mãe, e que o temor a Deus e a submissão ao Senhor sejam marcas que norteiem a vida de cada mãe. Para concluir minhas palavras, quero ler para as mães um soneto escrito por Josias de Paiva Pinheiro, que está contido no livro Antologia de Poetas Evangélicos, intitulado A Minha Mãe. E diz assim o soneto:
ao contemplar-te, minha querida e boa, mãe querida e boa, ao contemplar-te, mãe querida e boa, prostrada aos pés de Deus, alma contrita, minha alma que por ti vibra e palpita, mas de ti se aproxima e se afeiçoa. No caminho de Deus que aperfeiçoa, pela fé foste a serva favorita, e em sendo assim que Deus por ti permita, jamais seja o teu filho má pessoa. Que eu seja neste mundo teu roteiro, e nos caminhos pelos quais eu ande, leve a Jesus por guia e companheiro. Que eu possa assim, querida mãe com brilho, saber honrar a mãe que foi tão grande e honrar-me sempre, mãe, de ser teu filho. Amém. Que Deus nos abençoe, nos conceda da sua infinda e eterna bondade. Amém.